time com um poder muito grande, né? Um poder de elenco muito grande, com 2, 3 times ali do mesmo nível, né? E não é surpresa o Flamengo chegar aí a mais uma decisão, a segunda consecutiva de Copa Libertadores, atropelou o Vélez, né, jogando em Rossello Naftani, encaminhando, carimbando já, classificado, né, a final, esperando apenas o vencedor de Palmeiras e Atlético Paranaense, né, que jogam na próxima semana no Allianz, 1-0 no agregado para o Furacão. Mas foi uma exibição de galo, Pedro enchendo os olhos, né? Acho que o Tite deve ter acompanhado a partida e a cada jogo do Flamengo o Pedro coloca um pé na seleção que vai ao Catar. O Gabigol, mesmo não sendo o protagonista, mas também jogando muito como um assistente, jogando para o time, funcionando, Everton Ribeiro, os reservas, o Vidal entrando bem. Então, uma vitória incontestável, um momento sensacional que o Flamengo vive, e favorito a conquistar o título, venha quem vier, mesmo sendo Palmeiras. Claro que o Palmeiras é muito forte também, se classificar, existe, né, numa eventual final vai existir a cobrança do ano passado, né, para os flamenguistas, mas hoje vive um momento sublime. E como o próprio o CEO do Flamengo, né, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, disse ontem, agora o Flamengo vai se dedicar ao Campeonato Brasileiro. Porque as Copas praticamente cessaram, né? Já garantido ou encaminhado a classificação à final da Copa do Brasil, Copa Libertadores já classificada, então restando 2 jogos, um amistoso de luxo e outro a decisão lá em 29 de outubro. Então agora tem todas as forças aí para focar no Campeonato Brasileiro, para tentar atrapalhar a vida do Palmeiras. Mas de qualquer maneira, parabéns ao Flamengo, honrando demais o futebol brasileiro e um candidatíssimo aí ao tricampeonato da Copa Libertadores. Pois é, verdade mesmo. O Flamengo tá com o pé, ou com os 2 pés já na final da Libertadores da América, 4-0 ontem, e pode pegar pela frente o Palmeiras. O Palmeiras pode ter um pepino bem grande pro jogo contra o Atlético Paranaense. Rafael Veiga tem entorse no tornozelo e pode perder o jogo de volta da semifinal contra o Atlético Paranaense. Leonardo Dai. Pela primeira vez desde a semifinal da Libertadores de 2018 contra o Boca Juniors, o Palmeiras perdeu o primeiro jogo de um mata-mata na competição e terá de reverter uma desvantagem no jogo de volta. Esta missão começou nesta quarta-feira com a reapresentação em São Paulo. Reapresentação marcada por uma péssima notícia. Rafael Veiga, que saiu de campo machucado no início do segundo tempo da partida em Curitiba contra o Atlético Paranaense, foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo direito, iniciando o tratamento no Núcleo de Saúde e Performance. Ainda é muito cedo para cravar qualquer coisa, mas geralmente uma entorse no tornozelo não é uma coisa que se resolve em uma semana. Para já começarmos a projetarmos uma formação do Palmeiras para o jogo de volta, cabe lembrar que no jogo de ida, Rafael Veiga jogou como sempre, como um meia central, um camisa 10. Como o Gustavo Scarpa estava suspenso, o técnico Abel Ferreira preferiu mudar a posição do Rony. De centroavante, ele passou para atacante de lado, com o Dudu do outro lado, e então abriu-se uma vaga de centroavante para José Manuel Lopes. No jogo de volta, teríamos em tese o quarteto titular, com Veiga como camisa 10, Scarpa e Dudu dos lados e Rony centroavante. Com a possibilidade de Rafael Veiga perder o jogo de volta machucado, voltam os problemas. O único jogador que tem a mesma característica que Rafael Veiga, de meia central, de camisa 10, é o próprio Gustavo Scarpa. Seriam então 3 possibilidades. A primeira é Scarpa fazer a função de Rafael Veiga, e então Abel manteria o trio de ataque da partida de ida, com Dudu e Rony pelos lados e Lopes centroavante. Após a partida, Abel analisou que a equipe produziu bem ofensivamente com essa formação, mas mostrou incômodo com os gols perdidos por José Manuel Lopes. Uma opção é voltar Rony para centroavante e aí abrir uma vaga para o Wesley de um lado com Dudu do outro, ou então manter o trio de ataque com Scarpa e Dudu pelos lados, Rony como centroavante e então buscar um substituto para Rafael Veiga. No segundo tempo do jogo em Curitiba, a escolha foi por Bruno Tabata,
que é um atacante de lado, mas que jogou na função de Rafael Veiga em boa parte do segundo tempo. No meio de campo, Gabriel Menino vai ser mais uma vez o substituto de Danilo, que pegou 2 jogos de suspensão e não um jogo como o Gustavo Scarpa. São esses os cenários para o jogo de terça-feira que vem contra o Atlético Paranaense, jogo de volta da semifinal da Libertadores no Allianz Parque. Antes disso, tem jogo sábado, 7 da noite, contra o Bragantino pelo Brasileirão, em Bragança Paulista. De São Paulo, Leonardo Dai. Obrigado, Leonardo Dai, pelas informações aqui dentro do CBN Esporte, segunda edição, 4 horas e 12 minutinhos. Bota o hino do Timão, Bolacha. Salve o Corinthians. Departamento médico cheio, o Timão tem semana livre para trabalhar. Bruno Faria. Vitor Pereira foi anunciado como técnico do Corinthians no fim do mês de fevereiro, após uma longa novela que teve muitos treinadores em pauta. Ele estreou contra o São Paulo, no Morumbi, e foi derrotado por 1-0. De lá para cá, VP já comandou o Timão em 47 jogos e soma 20 vitórias, 13 empates e 14 derrotas, gerando um aproveitamento de 51,7% dos pontos conquistados. Desde então, o português teve 2 semanas cheias para trabalhar lá no início da sua jornada e 6 meses de clube depois terá novamente dias livres para corrigir os erros e recuperar os jogadores. O elenco se reapresentou nesta quarta-feira no CT Dr. Joaquim Grava e o comandante ainda aguarda pela evolução dos 6 jogadores lesionados que estão entregues ao departamento médico. Bom, vai nos permitir recuperar alguns jogadores que estão fora. Eu penso talvez o Rony, o Juliano também, o Júnior não sei se consegue recuperar, mas pode ser que sim. O Maicon ainda está numa fase que eu acho que esta semana não tem qualquer possibilidade. Portanto, mais soluções, permitir trabalharmos os comportamentos táticos e temos que prolongar isso no tempo. Adson está com dor na região do pubis. Rony e Júnior Moraes estão em fase de transição. Juliano em fase final de recuperação da bronquite. Raul Gustavo segue com dores no adutor da coxa direita. E Maicon faz o processo de treinamento para força na academia. Mas a situação dele é a mais complicada. O time só volta a campo no domingo, na Neoquímica Arena, para enfrentar o Internacional às 4 horas da tarde. De São Paulo, Bruno Faria. Obrigado, Bruno Faria, pelas informações do Corinthians. Aliás, aniversário do Corinthians hoje, nação corintiana festejando 112 anos. 1º de setembro, aniversário do Timão. O campeão dos campeões. Trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Imagens no Face, no YouTube, Daniel França. Supervisão técnica, Marcelo Eloy. Comentários, Carlão de Freitas. Reportagem, Júlio Nascimento. Plantão, Fábio Scheib. Aliás, tá de chinelinho hoje, né, o Fábio Scheib? Tá de chinelinho. Tá lá de boa. Na coordenação de esportes, Rafael Pio. Direção-geral, Daniela Pedroso. Apresentação, Carlos Cabela. Vamos pro intervalinho, a gente volta já já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Monkey Mac, aluguel de monks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais. Equipe especializada em içamento e remoção industrial, somada à maior frota de guindastes e monks do mercado. Atendimento imediato para Campinas e região, com transportes para todo o Brasil. Qual é o segredo da Monkey Mac? Flexibilidade em qualquer circunstância. Atender às necessidades de nossos clientes. monkeymac.com.br 3279-0005. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19 3753 4400. Mário Quintino, boa tarde. Situação das estradas neste momento. Oi, Cabela, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo falando da rodovia Miguel Melhado Campos. Há pouco nós trouxemos a informação sobre um acidente que aconteceu entre um ônibus e um carro lá na altura do quilômetro 86 em Campinas, para quem vai, melhor dizendo, em direção da cidade de Vinhedo. Nesse momento, pista liberada, nosso ouvinte já segue sem dificuldades em toda a extensão da Miguel Melhado Campos. A gente fala também da rodovia Santos Dumont, que por enquanto é um bom caminho em direção de Indaiatuba e também na chegada a Campinas. Cabela. Até já, Mário.
No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até 1 hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Venha conhecer o dinamismo da linha mais completa de veículos elétricos do Brasil. Aqui você encontra a esportividade e sofisticação nas versões SUV, Sportback e o super esportivo RS e-tron GT. O Audi mais potente já produzido em série no mundo. E tudo à pronta entrega. Seja um dos privilegiados a aproveitar as super condições de lançamento com valorização do seu usado e taxas de financiamento a partir de 0,49. E mais, comprando seu e-tron na Audi Center Campinas, ganhe o carregador Wallbox Audi. Audi e-tron, carregados de emoção, é na Audi Center Campinas. Juntos salvamos vidas. Atenção, atenção! Obras de infraestrutura, terraplenagem e pavimentação é com o Grupo Angelina. Profissionais com experiência comprovada no setor. Entre em contato e faça um orçamento. Telefone e WhatsApp 19 3241 5052. 19 3241 5052. Grupo Angelina. Soraya é um imposto só, pro Brasil ficar melhor. Soraya é um imposto só, pro Brasil ficar melhor. A mulher chegou agora e já tem a solução. Sem imposto na comida, mais dinheiro pro povão. Soraya é um imposto só, pro Brasil ficar melhor. Soraya é um imposto só, pro Brasil ficar melhor. Um imposto só, pra você ter mais dinheiro no seu bolso. É Soraya, presidente do União Brasil. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Hora do Vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. O Vôlei Renata foi até Suzano ontem pela 4ª rodada do Campeonato Paulista e perdeu 3-1. Parciais de 25-22, 21-25, 25-23 e 23-20. O Vôlei Renata volta à quadra no próximo sábado do ginásio do Taquaral contra o SESI e com transmissão aqui na CBN Campinas. No Good Bom a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado e assim, quem sabe, deixar toda a sua rotina um pouquinho mais leve. Por isso, em cada uma de nossas lojas, você encontra tudo sem perder tempo. Também dá para comprar online e escolher como receber. Tá em casa? A gente leva. Tá no caminho? É só retirar. E ainda tem o Clube Good Bom, com as melhores ofertas e promoções. Gostou? Então vem pro Good Bom. Super simples. CBN Esportes Campinas, 2ª edição. Já estamos de volta, você vai interagindo com a gente no 991... Oh, calma, respira, Cabela, respira, isso, 991869070. Tava indo bem, pô, sei por que eu parei. 991869070, você pode mandar o seu... Eu não tô narrando futebol, né? Agora não é o horário do jogo, apesar de eu estar vendo ali o jogo do Leicester contra o United, mas não estou transmitindo esse jogo, né? Vamos com calma aí. 991869070, para você que está fora da região de Campinas, 19 é o DDD, também pode interagir com a gente através do nosso YouTube. Tem várias mensagens que chegaram aqui, não é? O Brejeiro, lá de Cerquilho, boa tarde. É o futebol uma caixinha de surpresas. Quem imaginaria no início do campeonato como estariam hoje Ponte e Guarani, hein? Que reviravolta. Pois é, Brejeiro, verdade. É verdade mesmo. Põe o hino do Bugrão aí. O Bugrão que já voltou para Campinas. Pensa na sequência e pensa numa sequência positiva no campeonato neste mês de setembro, não é, Júlio? Cabela, o Guarani volta a Campinas, se reapresenta depois da derrota contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, mas agora o mês virou e também a chave do Guarani está virada com novas oportunidades para o time deixar a zona de rebaixamento. O Guarani está com 26 pontos, o primeiro time fora do Z4 tem 28, que é o Brusque, então é uma diferença de 2 pontos, e agora, nesse mês de setembro, serão 5 adversários, e os 5 adversários que estão abaixo do 11º, ou seja, nessa segunda metade da tabela de classificação. Em sequência, o Guarani pega em casa
o Sampaio Corrêa, que é o 12º com 35 pontos. Depois visita o Vila Nova, que é o 17º com 28. Operário, 18º com 27 pontos. Aí tem em casa o Novo Horizontino, 13º com 32 e fecha fora de casa contra o CSA, 14º com 30. Então, serão 2 jogos realizados em casa, 3 como visitante nesse mês de setembro. Todos adversários que estão na briga contra o rebaixamento querem se distanciar dessa situação delicada. Então, o Guarani, que está nessa posição há 21 rodadas, tem nesse mês de setembro grandes oportunidades de virar a chave. A ideia é justamente essa: mobilizar diretoria, comissão técnica, jogadores e torcida para que nesse mês de setembro o Guarani consiga melhorar a sua condição na tabela. Faltam 11 jogos para terminar a Série B. A projeção hoje para escapar é de 40 pontos. Quem somar 40 pontos termina com 35% de aproveitamento. O time que tem hoje 35% de aproveitamento é a Chape, 15ª colocada. Então, nesse cenário, o Guarani precisaria de 4 vitórias e 2 empates de 11 jogos restantes aí na reta final da Série B. É o desafio do técnico Moser, o desafio do elenco do Guarani para essa reta final, né, Cabela? Pois é, Júlio. Pois é, o Fábio Veloso tá mandando aqui só vocês da rádio aí para acreditar no Guarani. Desistam. Não, por quê? Não pode. De repente pode engatar aí uma sequência de vitórias e escapar dessa zona de gola aí. E, por exemplo, esse mês aqui, os jogos do Guarani, se eles venceram os jogos em casa e arrancaram uns pontinhos fora, já fica muito próximo de dar uma beliscada aí, ficando fora da zona de rebaixamento. É verdade, né? Agora, por falar em jogos de setembro, tem pela frente o Sampaio Corrêa, né, Júlio? Cabela, o Guarani se prepara para enfrentar o Sampaio e o técnico Moser, depois do jogo contra o Vasco, falou sobre o comportamento do Guarani, que ele tem enxergado o Guarani com um comportamento diferente nos últimos jogos. Hoje eu saio extremamente satisfeito com o desempenho dos jogadores. E falei, inclusive, isso no vestiário. É óbvio que dói a derrota, mas tudo é como se perde. Tem formas de perder. E como nós perdemos hoje, na minha opinião, nós perdemos de forma honrosa, correndo, lutando, competindo, criando, como você falou, criando mais com o adversário, que não é uma tarefa das mais simples aqui em São Januário, né? Porque o Vasco, tinha 30 mil pessoas hoje no campo aqui. Mesmo assim, os jogadores tiveram atitude e coragem para criar situações importantes. Então, nós temos 11 finais pela frente, nós temos uma final agora dentro da nossa casa. Então, o jogo de hoje me dá uma perspectiva importante para o restante. Moser espera contar com a volta de jogadores importantes para enfrentar o Sampaio. O volante Rodrigo Andrade cumpriu suspensão automática, foi substituído por Madison no Rio de Janeiro, mas deve voltar ao time titular. E agora Moser espera pelas voltas de Diogo Matheus e do atacante Gênison. O Diogo acho que vai estar à disposição, nós estamos aguardando a recuperação do Gênison, né? Que é um jogador importante para nós, tanto é que no segundo jogo já fez gol, né? O Yuri está muito bem também. Enfim, vamos aguardar a recuperação desses atletas que são importantes para nós. Tá então, Cabela. Palavra do técnico Moser esperando avaliação sobre esses jogadores para ter mais opções e escalar um time para enfrentar de igual para igual a equipe do Sampaio sábado no Brinco de Ouro. É verdade, é sabadão, transmissão aqui na CBN Campinas a partir das 4 horas da tarde, o jogo às 4h30. E eu narro esse Guarani Sampaio Corrêa no próximo sábado. 4 horas e 25 minutinhos, o Derivaldo Souza tá mandando aqui, boa tarde, Cabela, e toda a equipe do CBN Esportes. Excelente quinta-feira. Estou terminando o serviço e já vou correr 16 km. Olha só, hein? Tá animado, Derivaldo, hein? Tá animado. Quer fazer companhia, Bolacha? Não? Quer não? Tá bom, então. Então você fica quietinho aí. Carlão de Freitas, esse Guarani aí, é um mês de setembro interessante, tem jogos pra fazer pontos, para pontuar, jogos do Campeonato do Guarani nesse mês de setembro. E ontem uma derrota para o Vasco da Gama, mas apresentou um futebol, de certa forma, um pouquinho melhor, né, Carlão? Cabela, e o Guarani, mais uma vez, convivendo com um resultado adverso fora de casa, né? Ontem o Guarani realizou até uma partida razoável, enfrentou o Vasco da Gama, mas saiu derrotado. O Vasco criou uma atmosfera toda ela positiva, vitória por 2-1. A torcida compareceu empurrando a equipe, né? Uma vez que o Vasco estava numa situação pouco confortável, né? Talvez a pior situação do time dentro da Série B desde que entrou no G4, tendo a sua vaga ameaçada pelo Londrina, pelo Sport, e o Vasco conseguiu vencer o Guarani. Mas até acompanhando a entrevista do técnico Moser de Santos, ele disse que conseguiu extrair algo positivo. Eu também achei positiva a atuação do Guarani. Porém,
essa coisa de enfrentar bem grandes equipes não me ilude, porque o grande ele deixa jogar. E se pegarmos o retrospecto, Guarani contra Grêmio, contra Sport, contra Bahia, contra o próprio Vasco, né, no primeiro turno, realizou boas partidas, vencendo ou não vencendo, mas realizou boas partidas, conseguiu um enfrentamento. E o Bugre foi assim em São Januário. Agora, o que é imperdoável é tomar o gol com 20 segundos do segundo tempo, né? Você faz toda uma preparação, toda uma orientação do treinador, se concentra para aquele momento e de repente você acaba tomando o gol com 20 segundos de partida e atrapalha toda uma estratégia. Porém, acho que fica como positiva aí o bom enfrentamento, como o Mozart disse, né? Olhar a situação com o copo cheio. Agora, para sábado vai precisar de uma mobilização não só da equipe, mas principalmente da torcida. Eu disse isso no CBN Esportes primeira edição, que a torcida do Guarani precisa abraçar a causa, foi assim contra o Tombense, mas vai precisar ser mais ainda ativa no jogo contra o Sampaio Corrêa, porque Série B não se vence só dentro de campo, fora dele com a presença da torcida também se conquista resultados, e a torcida do Guarani terá que ter um papel muito forte, um papel importantíssimo daqui para frente na sequência da competição, se o Guarani quiser permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. Guarani. Precisa fazer ponto, precisa pontuar o Guarani. Principalmente em casa, né? São 5 jogos em casa, 15 pontos. O Bugrão com esses 15 pontos salta para 41. Tô certo? 41. E hoje, pode mudar, mas hoje o corte na zona de rebaixamento é 40 pontos. Hoje, só. Hoje é 40 pontos. Então, hoje, se o Guarani somasse esses 15 pontos, estaria praticamente aí livre do rebaixamento, mas tem muito futebol pela frente, ainda tem muito campeonato que vem pela frente ainda. São 4 horas e 29 minutinhos, vamos para o intervalo, repórter CBN, a gente volta já já. Repórter CBN. Quinta-feira, 1º de setembro de 2022. As vendas de veículos leves e pesados ultrapassaram as 200 mil unidades em agosto. Essa foi a primeira vez em 2022 que a marca foi atingida. Dados do Renavan apontam que o último mês terminou com mais de 208 mil emplacamentos. O número representa alta de 14% na comparação com o verificado em julho. Em relação ao mesmo mês de 2021, o crescimento foi de 20%. Este é também o melhor resultado desde dezembro de 2020. A Petrobras vai reduzir o preço da gasolina vendida às distribuidoras em 7%. A partir de amanhã, o valor do litro passará de R$ 3,53 para R$ 3,28, uma redução de 25 centavos por litro. Os preços dos demais combustíveis não foram alterados. Esse foi o 4º recuo no preço da gasolina desde julho. O Tribunal Superior Eleitoral já mandou excluir da internet, desde julho, ao menos 17 conteúdos irregulares a partir de pedidos dos candidatos ao Palácio do Planalto ou de aliados. Neste ano, a Corte recebeu 124 ações por propaganda irregular relacionadas aos presidenciáveis. A ONU informou que os combates na região da usina nuclear de Zaporíjia, na Ucrânia, violaram a integridade física do local várias vezes. Segundo a missão da Agência Internacional de Energia Atômica, será necessário manter os técnicos do órgão para apurar melhor a situação. O diretor-geral da agência, Rafael Grossi, afirmou que as violações ocorreram por acaso e por deliberação. No horário de Brasília, 4h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Começou a temporada 2022-2023 do vôlei masculino e na CBN Campinas você terá informações diárias nas 2 edições do quadro Hora do Vôlei, dentro do CBN Esportes primeira e segunda edições, além de todas as emoções dos Jogos do Vôlei Renata, que serão transmitidos nos 99.1 FM e youtube.com/Esporte CBN Campinas. Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Atenção, profissionais da enfermagem. A lei do piso nacional é para ser cumprida já em agosto, independente de carga horária. Mínimo para enfermeiros, 4.750. Técnicos em enfermagem, 3.325. Auxiliares e parteiras, 2.375. Se o estabelecimento onde trabalha não cumprir, denuncie. E-mail: denunciapiso@sinsaude.org.br. Sinsaúde Campinas e região. Posto JP agora é bandeira BR, a energia que vibra. Etanol a 3,49, gasolina comum 4,59, diesel S10 6,69. Avenida Benjamin Constant com Dr. Quirino. Venha nos conhecer. A Garden Pisos quer deixar seu ambiente limpo e confortável, pagando só um pouquinho por mês. Na compra de pisos laminados ou vinílicos, junto com qualquer modelo de sofá, parcelamos em 18 vezes sem juros e sem entrada no cartão de crédito. Acesse gardenpisos.com.br ou chame em nosso WhatsApp 19 99155 0765. 19 99155 0765. Garden Pisos. Vote nos candidatos do PSC. Bauru e região precisam de representante. Eu sou Lúcia Rodzin, candidata a deputada estadual. Vote 20021. A Covid mostrou que a saúde deve estar sempre em primeiro lugar. Dr. Elton, deputado estadual, 20012. Mais saúde, educação, políticas sociais e em defesa da família. Vote Pastor Anistaldo, 20147. Me dá poder de filho. Sou Marcelo Aguiar, já fui vereador, deputado federal e agora sou candidato a deputado estadual. Vote 20.000. Vote PSC. Vote 20. Eletromídia Residencial, substituindo o comunicado de papel pelo digital no seu elevador. Uma solução de comunicação para conectar síndicos com seus moradores. Modernize a comunicação em seu prédio. Já são 300 telas só em Campinas. Acesse eletromidia.com.br. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h35, boa tarde, Cabela. Ontem o dia foi maravilhoso, noite linda no Moisés Lucarelli. A Ponte jogou como nunca, né? E o Guarani jogou como sempre, né? Jogou muito bem. Merecia pelo menos um empate, tá dizendo aqui, né? O Guarani merecia pelo menos um empate, o Saulo Carvalho tá dizendo aqui. Verdade, Saulo. Trabalhei nesse jogo e é verdade mesmo. Um empatezinho seria legal pro Guarani. Quem mais manda mensagem aqui? Deixa eu ver aqui. Ops. Ah, Divina Bertalha, lá em Americana. Ô, Divina! Prazer ter você como ouvinte aqui do CBN Esportes. Grande abraço pra você, pra galera de Americana. Daqui a pouquinho tô de volta aí na cidade, né? Daqui a pouquinho, 5 da tarde já pega o caminho de volta, né? 4h36. Você que tá mandando sua mensagem, pode ficar à vontade de mandar seu recado, mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp, o 991869070, também no YouTube. Tem várias mensagens aqui no YouTube. O Marcelo Silva, boa tarde, Cabelinha. E equipe, Bugrão pisou na bola ontem, hein? Tomaram um gol aos 20 segundos. Estão de brincadeira. O Mário Aparecido Raimundo, boa tarde, Cabela. A Ponte pode sonhar mais alto se vencer a Chapecoense. Depois tem 2 jogos seguidos em casa, o Sport e o Ituano, mas são 2 jogos difíceis, viu, o Mário? São jogos difíceis, viu? É o Mário Raimundo lá do Parque 2. Mário,
Sonhar pode, né? A Ponte Preta tem que ganhar, acho que 9 partidas aí das que tem pela frente aí para poder pensar um acesso, né? Sonhar pode, mas não tá fácil não. O Carlos Henrique tá mandando aqui, parabéns Ponte Preta, 10ª vitória no Majestoso. Estádio este construído pela torcida. Vamos falar da Macaca que depois da vitória de ontem já volta aos trabalhos, está cheia de desfalques. Júlio Nascimento. Cabela, chegando com informações da Ponte, a Macaca se reapresenta já se preparando para enfrentar a Chapecoense no final de semana. Jogo fora de casa, em Santa Catarina. A Ponte que, como mandante, tem feito aí uma campanha muito boa nos últimos jogos. São 5 vitórias consecutivas e agora vai em busca da tão sonhada 2ª vitória consecutiva, misturando jogos como mandante e visitante. Mas o técnico Hélio dos Anjos tem problemas para escalar a Ponte no final de semana. Ele perdeu 3 jogadores, com 3 cartões amarelos. O zagueiro Matheus Silva, o lateral Arthur e o volante Alisson desfalcam a Ponte. A tendência é que Jean Carlos, que não esteve à disposição contra o Bahia, seja o lateral na vaga de Arthur. No sistema defensivo, Thiago Oliveira deve formar a dupla com Fábio Sanches. E no meio-campo, aí para a vaga do Alisson, são mais opções. Cássio Gabriel, tem a possibilidade do Leandro Bárcia, mais um jogador de meio-campo como Richelli, Moisés Ribeiro. Vai depender muito da estratégia do Hélio dos Anjos atuando fora de casa, mas o setor que gera mais dúvidas em relação a qual jogador utilizar é o meio-campo. Fato é que a Ponte começa a sonhar com uma campanha ainda mais sólida nessa reta final. 8 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, 8 pontos de desvantagem para o G4, já que o Grêmio tem essa diferença para Macaca, e a ideia é continuar somando pontos para lá na frente ver o que dá para fazer, de repente aí brigar nas cabeças nessa reta final, viu, Cabela? Exatamente, que o Raimundo mandou uma mensagem que perguntando se pode sonhar, né? Foi o Raimundo que mandou essa mensagem, se pode sonhar. O Mário, se pode sonhar, pode, né? Foi exatamente o que o Júlio abordou aí. Sonhar pode, fácil, não é fácil, mas de repente pode acontecer, emplacar aí como foi em 2018, né? Foram 7 vitórias seguidas em 2018, na reta final da Série B. Só que agora tem que ser 9, né? Ponte Preta tá com 36 pontos. Para chegar a 62, teria que fazer aí 26 pontos. Tem que emplacar aí 9 vitórias. 9 vitórias. Difícil, não é fácil não. Não tá fácil não. Agora, ontem na entrevista coletiva, o técnico Hélio dos Anjos, ele foi bem otimista, não é, Júlio? Cabela, a Ponte Preta melhorou bastante a sua campanha no Moisés Zucarelli. Aliás, ontem mais um feito histórico no Majestoso, né? 1000 vitórias da Macaca jogando em casa, e a Ponte conseguiu arrancar 5 vitórias seguidas. Venceu o Náutico, venceu o Operário, venceu o Vasco, venceu o Guarani, venceu o Bahia. 2 adversários de G4, né? Bahia e Vasco são hoje postulantes ao acesso, e a Ponte jogando em casa conseguiu essa vitória. Mas para continuar subindo na tabela e de repente brigar por coisas mais ambiciosas na Série B, a Ponte precisa melhorar a sua campanha como visitante, como citou o técnico Hélio dos Anjos. Olha, há uma coisa que eu chamo a atenção. Se a gente quiser algo mais, nós temos que passar a ganhar fora. Se a gente quiser realmente daqui a pouco falar, opa, nós estamos ali pertinho da turma, os pontos têm que ser conquistados fora de casa. Porque eu acredito muito, independente de esporte, independente de Cruzeiro que vem jogar aqui, eu acredito muito nesse comportamento nosso contra equipes desse porte. Acredito também. E a motivação ela é sempre especial. Nós vamos querer ganhar do Cruzeiro, nós vamos querer ganhar do Sport, nós vamos querer ganhar de todos os times que vierem aqui. Mas se a gente quiser sonhar com algo mais, é fora de casa que você vai fazer com que o aproveitamento nosso melhore. Nós vamos fazer um jogo contra a Chapecoense, com pouco tempo de recuperação, com desfalques, que para mim não são desfalques. Eu vou ter a oportunidade de colocar outros jogadores, eles estão preparados para isso. E nós vamos enfrentar um frio, uma previsão de 5, 6 graus na hora do jogo, né? Mas tem uma coisa, tem um campo bom para jogar. Muito bem, Cabela. Então tem essa viagem contra a Chapecoense, jogo difícil para Macaca, no frio de Chapecó, em Santa Catarina, Cabela. É verdade, é no próximo sábado, 7 da noite. A temperatura vai estar lá embaixo, hein?
A Heloísa de Campinas manda aqui, olá, boa tarde. Me parece que vocês já declararam torcida pelo Guarani, é isso? Os comentários todos hoje foram que o Guarani pode sim escapar do rebaixamento e a Ponte Preta vai ser bem difícil subir. A Ponte está muito melhor que o Guarani. Aceita que dói menos. Ô, Heloísa. Não, Heloísa, não é não. A gente torce pelos dois times de Campinas, né? Acontece que nós acompanhamos os dois times de Campinas. E fazer uma Série A2 e depois uma Série C no mesmo ano, não, né? Então é por isso que a gente tá pedindo, pelo amor de Deus, pra gente, que o Guarani escape dessa, né? Série A2 aqui em São Paulo ainda, né? Série C é Brasil todo. E é isso que a gente não quer estar viajando tanto, né? Então vamos torcer para que o Guarani escape dessa. Tô falando aqui como cronista esportivo e apresentador do programa, somente por isso. Boa tarde, CBN Campinas. O Isaías lá de Sorocaba mandando mensagem aqui pra gente também. Tem mais mensagem aqui. Oi, boa tarde. Sou o Fernando Mantovani, ouvinte assíduo da CBN. Parabéns pela programação. Vocês são top. Moro em Jundiaí. Abraço a todos. Um abraço pra você também, Fernando. Obrigado pela mensagem. Cabela, por esses valores, o Thiago Oliveira vai encerrar a carreira. Ah, essa mensagem é velha. Essa mensagem é velha. Peraí. Aí, deixa eu dar uma atualizada aqui. Agora sim. Cabela, 1000 vitórias e nenhum título histórico mesmo. Gilberto que tá mandando a mensagem. Mas essas 1000 vitórias, importantíssima, né? Pra Ponte Preta, dentro do Moisés Lucarelli. Agora, ontem essa vitória, que foi a de número 1000, sobre o Bahia, Carlão. Brincadeira, hein? Muito bom. Cabelo, e a Ponte novamente venceu e venceu jogando bem. Um adversário muito forte, como é o Bahia, vitória por 2-0. A Ponte vem numa caminhada muito bacana, desde a chegada dos novos reforços, desde aquela partida contra o Náutico. A Ponte vem apresentando um bom futebol. E ontem, mais uma vez, ela superou as expectativas por enfrentar um adversário temido, que é o Bahia hoje, temos que considerar isso, mas em nenhum momento ela se deixou abalar. O início um pouco complicado, né, com algumas saídas equivocadas do Kaique, do sistema defensivo também, alguns erros de passes. Isso durou até os 20 minutos do primeiro tempo. Daí para frente a Ponte dominou, trabalhando pelos dois lados, Igor Formiga sendo uma peça fundamental do lado direito, o lado esquerdo funcionando muito bem com a dobra, né, do Arthur e do Fecim. Fecim muito confiante, né, pela primeira vez depois de ter feito o golaço no derby, ele reencontrando a torcida da Ponte e fez uma grande partida. E o Arthur, então, um dos destaques, né, foi dele a assistência que originou o gol do Alisson de cabeça. E no segundo tempo também uma grande atuação, aí a Ponte dominou, foi amplamente superior ao Bahia, sofrendo poucos ameaços, né? Sofrendo pouco, aliás, né? Apenas uma bola, né, no começo em que o Igor Torres quase que faz ali um gol em que o Kaique salvou, mas depois disso a Ponte foi amplamente superior, encaixando suas jogadas, as principais peças, os três meninos do meio campo, como jogam, né, como brigam, como correm. Até brincava na transmissão com o Roger, né, eles parecem que têm 2 pulmões, né? Mas Leonaldo muito bem, voltou bem, não sentiu nada lesão. Amaral jogando bem, o Alisson, um gigante hoje, um dos ídolos, né, desse time da Ponte Preta, torcida enaltecendo o trabalho dele, gritando o nome dele no momento da substituição. E o segundo gol para coroar aí a participação dos caras da Ponte, né? O Elvis na cobrança de escanteio e o Lucas sempre bem colocado, fazendo o gol de cabeça, decretando mais uma vitória da Ponte. Eu acho que com 36 pontos, restando aí 11 jogos, a Ponte fatalmente vai chegar ao seu primeiro objetivo. A gente até acompanhava a entrevista do professor Hélio dos Anjos, falando que o torcedor, os jogadores têm o direito de sonhar, e tem que ser assim mesmo. Quem somos nós para impedir a comunidade pontepretana de sonhar com o acesso? Para mim é impossível, é muito difícil, mas a matemática existe. São 11 jogos, a Ponte precisa vencer aí 9 pelo menos para chegar. Mas o momento é bom, eu acho que o torcedor tem que saborear, tem que curtir, tem que brincar, tem que realmente desfrutar desta fase boa que a Ponte vive. Está sendo no 2022 tão difícil, né? Então agora a Ponte vivendo esse momento de praticamente selar a sua permanência dentro da Série B. Então o torcedor tem mais que curtir essa fase. E claro, parabenizar aí os jogadores da Ponte Preta. Quando a coisa está ruim, a gente alerta, a gente pega no pé, a gente critica. Então também vai aqui a congratulação pelo trabalho que a diretoria da Ponte tem feito
do segundo turno da Série B para cá, contratando, investindo, cuidando dos salários, não deixando aí que essa rapaziada passe aperto para que dentro de campo a coisa possa sair bem, como está saindo. Então a Ponte vai fazendo aí, cumprindo um papel muito legal nesta Série B do Campeonato Brasileiro e com toda a possibilidade de permanecer. Matematicamente, mais 3 vitórias, a Ponte já garante a permanência, talvez até com menos a Ponte possa selar o seu ingresso ou a sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. Legal, 4 horas e 47 minutinhos. Vamos fazer um intervalinho? Intervalinho, a gente volta já já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Monkey Mac, aluguel de monks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais. Equipe especializada em içamento e remoção industrial, somada à maior frota de guindastes e monks do mercado. Atendimento imediato para Campinas e região, com transportes para todo o Brasil. Qual é o segredo da Monkey Mac? Flexibilidade em qualquer circunstância. Atender às necessidades de nossos clientes. monkeymac.com.br 3279-0005. Trânsito. Muito bem, voltamos com o Mário Quintino agora para falar do trânsito aqui em Campinas, Mário. Agora da Barão de Itapura, que tem trânsito intenso, principalmente da Brasil, até a chegada para Carolina Florence. Por isso, siga aí com atenção na Carolina Florence, trânsito mais intenso já na chegada para a Imperatriz Leopoldina. Falando também da Imperatriz Leopoldina, região da Vila Nova, nosso ouvinte segue aí sem problemas nos 2 sentidos. Cabela. Legal, Mário. Até amanhã. Até amanhã. Sabe como marcar aquele gol de placa e conquistar a sua casa própria sem pagar juros? Faça um consórcio Embracon. Acredite, um lance certo muda a sua vida. Embracon, sempre o melhor lance. Como você vê o seu futuro? Futuro médico ou médico do futuro? Futuro dentista ou dentista do futuro? Escolha quem está formando a nova geração de profissionais que vai transformar a saúde. Na São Leopoldo Mandique, o futuro tem futuro. Vestibular 2023 Odontologia e Medicina, Faculdade São Leopoldo Mandique, Campinas. Prova 15 de outubro. slmandique.edu.br. A gente forma, você transforma. Estar bem preparado é elementar para aproveitar todas as oportunidades. Em 2022, ensino médio poliedro é no Colégio Elementar, na região do Parque Prado, com estrutura de ensino completa, educação bilíngue, aulas de robótica e empreendedorismo. A porta de entrada para um futuro de sucesso. Acesse nosso site colégioelementar.com.br. Dicas gastronômicas de todas as regiões do país, receitas que atravessam gerações e os cardápios dos restaurantes que valem a visita. CBN Sabores. Às sextas, Rússi Marcelini compartilha descobertas e experiências da culinária com os ouvintes. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Você tem um negócio e quer aumentar suas vendas? Conheça a Ecoala, agência de marketing digital com fator UAU. Trabalhamos com atendimento exclusivo e oferecemos projetos personalizados de acordo com as necessidades do seu negócio. Transforme seus objetivos em resultados. Sites e lojas virtuais, tráfego pago, redes sociais, identidade visual e muito mais. Visite nosso site www.ecoala.com.br. Quinta-feira de Sul-Americana na CBN. Vale vaga na decisão do campeonato. O primeiro duelo do Tricolor é fora de casa. Atlético Goianiense, São Paulo. Às 9h30 da noite, com Vinícius Moura, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. Futebol, vamos CBN. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento ArcelorMittal, a líder em aços no Brasil.
Saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para a Caro M. CBN Esportes Campinas, segunda edição. De volta para o último bloco aqui do CBN Esporte, segunda edição. Você pode mandar seu recado ainda através do nosso WhatsApp, o 991869070. Você pode mandar aquele recado. Pode interagir também através do nosso YouTube. O Carlos Henrique está dizendo aqui, sonhar não custa nada. Está falando em relação à Ponte Preta, né? Não custa, realmente não custa mesmo sonhar aqui. O torcedor da Ponte Preta está sonhando ainda com acesso. É difícil, os 4 lá de cima vai ser difícil perder, né? Tá oscilando. O Grêmio perdeu 2 seguidas, o Vasco havia perdido 2 seguidas, o Bahia perdeu para a Ponte Preta, mas mesmo assim a força deles, eles oscilam menos do que as demais equipes. Então fica mais difícil, fica mais complicado para alcançar essas equipes que estão no G4 neste momento. Vamos falar de Sul-Americana? Salve o tricolor paulista. São Paulo entra em campo daqui a pouquinho. Ontem o Independente Del Valle ganhou por 3-0 do Melgar em casa, hein? Vai jogar contra o Melgar na semana que vem, mas com uma vantagem gigantesca. Hoje o São Paulo, que vai entrar em campo logo mais, com transmissão aqui na CBN Campinas. E ele vai entrar em campo com o Bustos e com o Ferrarese, as novidades do São Paulo, que chega a essa semifinal, tendo a Sul-Americana e um porto seguro para este ano, não é, Leonardo Dai? O São Paulo já está em Goiânia para o jogo desta quinta-feira, às 9h30 da noite, contra o Atlético Goianiense, primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana. O tricolor vem de 3 derrotas consecutivas, somando o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Está mal no Brasileiro, é só o 13º. Na Copa do Brasil, a situação está difícil com a derrota para o Flamengo no Morumbi. Mas a Sul-Americana tem sido uma espécie de porto seguro para o time de Rogério Ceni na temporada. A campanha é extraordinária. 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Fora de casa, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O que chama a atenção porque, em todo o ano de 2022, o São Paulo disputou 27 jogos fora de casa e ganhou só 8, sendo 4 no Campeonato Paulista. Portanto, do fim do Paulistão para cá, foram só 4 vitórias como visitante, 3 na Sul-Americana e a outra justamente em Goiânia contra o Atlético no Campeonato Brasileiro. Uma diferença importante é que aquele jogo foi no estádio Antônio Ascioli, estádio do Atlético, e nesta quinta-feira o jogo será no Serra Dourada, porque o Antônio Ascioli não tem a capacidade mínima exigida pela Conmebol para uma semifinal de Sul-Americana. Foram vendidos antecipadamente cerca de 25 mil ingressos, o que representa 50% da ocupação do estádio para um jogo que, além de ser o mais importante da história do Atlético, é também o primeiro jogo de Eduardo Batista, novo técnico do clube, que chega para substituir Jorginho, tentar o título da Sul-Americana e também tirar o time da zona de rebaixamento no Brasileirão. O São Paulo treinou na manhã de quarta-feira, ainda na capital paulista, antes da viagem. Miranda, André Anderson, Arboleda, Luan, Caio e Nicão são os desfalques no departamento médico. A principal novidade, em termos de Sul-Americana, é a dupla de Nahuéis, o zagueiro venezuelano Nahuel Ferrarese e o atacante argentino Nahuel Bustos ainda não estavam no São Paulo, chegaram, foram inscritos para a semifinal, viajaram para Goiânia e estão à disposição. Jandrei, Diego Costa, Ferrarese e Léo, Igor Vinícius e Reinaldo, Gabriel, Rodrigo Nestor e Igor Gomes, Luciano e Caleri é a provável escalação do técnico Rogério Ceni para o São Paulo enfrentar o Atlético Goianiense nesta quinta-feira, às 9h30 da noite em Goiânia. De São Paulo, Leonardo Dai. Obrigado pelas informações, Leonardo Dai. 5 minutinhos para 5 da tarde. Agora há pouco o Mário Quintino entrou falando do trânsito lá na John Boy do Lopes, que tinha problemas lá no trânsito. O veículo que estava ocasionando esse problema já foi removido. Então daqui a pouquinho o trânsito volta a fluir normalmente lá na John Boy do Lopes. Quer dizer, normalmente nesse final de tarde, normalmente não flui tão tranquilamente lá na John Boy, né? Mas enfim, o carro que estava dando problema lá já foi removido. Carlão de Freitas, tricolor em campo logo mais contra o Atlético Goianiense, Carlão. Cabelo, e hoje o São Paulo tem aí uma pedreira, né? Enfrenta o Atlético Goianiense, jogo no Serra Dourada, que vai estar lotado. O Atlético aí com alguns ingredientes favoráveis para realizar um grande jogo. A estreia do técnico Eduardo Batista.
É claro que Campeonato Brasileiro, a situação não é boa do Dragão lá de Goiânia, mas agora é outra competição, uma competição em que todos dentro do elenco do Atlético estão aí envolvidos, né? Algo histórico, aliás, a campanha que o Atlético fez até aqui. E o São Paulo que aposta as fichas justamente na Copa Sul-Americana para conquistar um título, para levantar uma taça, né? Uma taça de âmbito internacional. São Paulo não levanta desde 2012, quando conquistou a Copa Sul-Americana. De lá para cá, apenas um Campeonato Paulista. Então é um clube, é uma torcida carente por títulos. Quem diria, né? Um São Paulo carente por títulos, um clube tão vencedor. Mas é assim que o time, que a torcida encara, né? Todas as fichas nesta competição, uma vez que a Copa do Brasil tem o duelo contra o Flamengo, mas o Flamengo já é encaminhado aí para a final da competição. E Campeonato Brasileiro, São Paulo precisa tomar cuidado, ficar em estado de alerta, porque se aproxima da zona do rebaixamento, ainda mais depois da derrota para o Fortaleza no último fim de semana. E Copa do Brasil, e a Copa Sul-Americana é a grande chance. Caleri empolgado, aliás o Caleri disse que era o jogo mais importante da vida dele, eu acho que tem que encarar dessa maneira, sim, representa muito para o São Paulo uma conquista da Copa Sul-Americana, para o técnico Rogério Ceni se fortalecer ainda mais, se é que ele precisa, né, de fortalecer no cargo, mas é um jogo importante. Eu acho que no duelo, no confronto, nos dois, o São Paulo é o favorito, mas hoje talvez um empatezinho lá em Goiânia se encaixa muito bem para o propósito do São Paulo nesta decisão. E do outro lado, possivelmente o Independiente, né, que aplicou um resultado interessante sobre o Melgar. Então o São Paulo, em classificando, deve enfrentar na final aí um adversário como o Independiente Del Valle, que também, né, nos últimos anos sempre tem frequentado aí, fases importantes, não só de Libertadores, mas principalmente de Copa Sul-Americana. E o Peixe, que tem a semana toda para trabalhar de olho no Goiás, Bruno Faria. O elenco santista voltou a trabalhar na manhã desta quarta-feira no CT Rei Pelé e deu início à preparação para o duelo contra o Goiás, na segunda-feira que vem, dia 5, na Vila Belmiro. Com 34 pontos, o lateral esquerdo Felipe Jonathan, titular nos últimos 10 jogos do time, não esconde qual é a principal prioridade do Santos no Campeonato Brasileiro. Bom, a gente aqui dentro do clube, a gente pondera muito a humildade e a tranquilidade de, primeiramente, somar os 45 pontos, né? Como a gente tem que almejar primeiramente, mas a gente colocou como meta aqui chegar à Libertadores com a camisa do Santos esse ano, né? Então, o nosso objetivo principal, primeiramente, é fazer os 45 e sonhar é grátis, né? Então, a gente vai buscar como meta, como o professor Luiz que passou pra gente aqui, é buscar ali o G6, que provavelmente deve dar uma vaga direta na Libertadores. O Ala começou a temporada em baixa e perdeu o espaço para o companheiro Lucas Pires, destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. No entanto, após uma lesão do lateral, Felipe Jonathan assumiu o posto de titular e não deu mais brecha. Ele, diferentemente dos anos anteriores, ainda não fez gol ou contribuiu com assistência. Felipe Jonathan se diz mais maduro para superar as críticas e enaltece a chegada de Lisca para voltar a ter confiança. A gente sempre trabalha para evoluir e para dar o melhor. Às vezes, em qualquer área, qualquer profissão, a gente pode cair, às vezes, não dar certo, né? Quando tudo se encaixa, né? O exemplo, o professor Lisca aqui, quando ele chegou, depois do Busto, ele me deu total confiança, um cara que eu já conhecia já do Ceará, então é notório que eu tive uma evolução muito grande, os números mostram isso, né? Eu sou um cara que respeito muito as decisões dentro do clube e também da torcida, então hoje, graças a Deus, com 24 anos ainda, mais maduro para poder vivenciar tudo que passa no extracampo com a torcida, com vocês, com dentro do clube também, as cobranças que existem entre a gente, então é só bola para frente para poder trabalhar. O grupo volta a trabalhar na manhã desta quinta-feira no CT Rei Pelé e o técnico Lisca começará a projetar a formação que iniciará o confronto diante do Goiás. De São Paulo, Bruno Faria. Obrigado, Bruno Faria. Grande abraço a todos vocês que estiveram com a gente aqui no CBN Esportes, segunda edição. Daqui a pouquinho à noite tem Atlético Goianiense em São Paulo. Um abraço a todos, até amanhã, gente. Tchau. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões